Papo Mineiro hoje, nós vamos ter uma prosa de literatura com a escritora Giovana Santos, administradora pública de formação e apaixonada por literatura desde a infância. Acredita no papel dos livros para formar e transformar pessoas, as quais também são sua outra paixão. Contribuir para o desenvolvimento das pessoas, no seu trabalho e na sua vida pessoal, faz parte do seu propósito. Meu também, viu, Giovana? Apresenta uma obra instigante para adolescentes, um retrato da busca de segurança e autoestima nessa fase da vida. E é uma estreia com o livro O Pijama de Nina, publicado pela Literíssima Editora e ilustrado por Mariana Tavares, e que será lançado no próximo dia 30 de novembro, das 11 às 14 horas, na Livraria de Rua, na Savassi. Então, todos nós vamos poder aproveitar e ir lá adquirir o livro da Giovana e ler essa história tão interessante. Seja bem-vinda, Giovana. Tudo bem, Hernani? Muito obrigada por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui. Não, me instigou, bem instigante, né? Você foi indicada para estar aqui no Papo Mineiro e com razão, né? Que é muito interessante o tema de adolescência, né? Que sempre é para todo mundo uma fase da vida que às vezes não é tão boa, mas também tem muitos bons momentos, né? Tá bem? Então, hoje nós vamos conhecer um pouco da sua história e você vai dar aí uns spoilers do livro. Pode deixar. Você falou da adolescência, né? É uma frase que nem todo mundo lembra com tanto carinho, assim, né? Com tanta saudade, talvez, mas com certeza eu acho que é uma fase que marca muito a gente, né? Acho que tanto a infância quanto a juventude, né? Formam muito do nosso caráter, da nossa personalidade, né? É um momento muito de criação de personalidade. Por isso, quis tanto escrever um livro para essa faixa etária, porque acredito que eu lembro com muito carinho dos fatos e das coisas, né, que eu pude beber, né, da fonte ali, dos livros que eu pude ler, né, das histórias que se tornaram referência para mim nessa época. Então, para mim fez muito sentido escrever um livro para esse público. Mas um pouco sobre mim, assim, eu sou administradora pública de formação, eu me formei na Fundação João Pinheiro, né, na Escola de Governo, aqui do Governo do Estado. Sou servidora pública, trabalho na Secretaria de Planejamento e Gestão, mas sempre tive esse grande apreço assim, por literatura, né? Eu sempre gostei muito de estudar, de fato, mas sempre gostei muito da literatura também como fonte de lazer, como fonte de entretenimento. Então, eu sou filha única, não sei se isso tem um pouco a ver, porque meus pais não são grandes leitores, mas sempre me incentivaram muito a ler. E eu encontrei nos livros uma forma de diversão particular ali, né? Acaba que quando você lê um livro, você viaja também, né? Eu não sei, acho que todo mundo que gosta muito de ler experimenta essa sensação de que quando você termina um livro, você fica quase sem lugar, assim. Porque dependendo, você se envolve tanto na história, aquilo ali acaba sendo tão seu universo, que na hora que o livro acaba, você fala, meu Deus, É me interessante perdi isso, né? aqui, né? Me perdi. Os livros viram amigos. Viram grandes amigos, viram outras casas, né? Dependendo do tamanho do livro. É claro. A gente se hospeda muito neles. Então, eu sempre tive muito esse carinho, mas nunca me coloquei nesse lugar de escritora, assim. Isso foi uma coisa mais recente. Eu sempre gostei muito de escrever. Quando era criança, eu escrevia alguns poemas. Minha mãe até encaminhava. Eles tinham uma seção no estado de Minas que publicava alguns desses poemas infantis. Se chamava Gurilândia. E minha mãe sempre me encaminhava esses poemas. Eles eram publicados. Minha mãe até guarda até hoje esses poemas publicados. Mas nunca escrevi nada em nenhuma história, prosa, assim, ficção, no romance, não era algo que eu me sentia muito confortável escrever. Eu escrevo por quase uma questão de necessidade, assim, eu sou uma pessoa que gosta de escrever, que para organizar seus pensamentos precisa escrever, então não preciso escrever no papel, eu geralmente eu escrevo em notas de celular, foi assim que eu comecei a escrever o livro. Eu estava num hotel, num café da manhã, porque a gente tinha viajado, eu e meu marido, para um casamento. Meu marido foi ajudar a levar umas bebidas para o casamento e eu comecei a escrever o livro. E eu faço muito isso, de manhã e de noite são meus horários favoritos, assim, para organizar as coisas no papel. E aí comecei a escrever muito
aos poucos, né? Há 2 anos eu comecei a escrever o livro e aos pouquinhos, nas manhãs aí, que eu acordo muito cedinho, por volta de 5 horas eu já estou acordada, tomando café. Aí eu fui escrevendo o livro e agora, esse ano, quando meu filho nasceu, nos 2 primeiros meses dele eu já não dormia mesmo. E aí resolvi acabar o livro e decidi publicá-lo. Muito bom. Mas você é Belo Horizontina? Sou Belo Horizontina. Muito bem. Mas conta um pouco para nós dessa escolha, né? Para ser uma administradora, uma gestora pública, né? Por Eu que essa decisão? sempre gostei muito da área de administração e da área de economia. Então, quando eu fui fazer vestibular, acabei fazendo para economia na Federal e na Fundação João Pinheiro. Apesar de ter passado nos dois, eu escolhi a Fundação João Pinheiro para seguir, assim, enquanto curso e depois como carreira, né? Me apaixonei muito mais do que eu imaginava que eu iria me apaixonar pelo setor público, por tudo que ele tem em termos de possibilidades. Assim, o livro não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso, mas eu acho que existe uma gratificação muito diferente em termos de reconhecimento, de satisfação profissional, quando você faz algo no setor público e em relação ao setor privado, assim, a depender do impacto, né? Porque algo que você faz no setor público tem a possibilidade de beneficiar a população inteira de Minas Gerais. É muito diferente de, às vezes, você ter uma ação no setor privado, que eu acho que pode ter o mesmo impacto, mas eu acho que é algo menos acessível, né, em termos de escala, assim. Então, eu acho que há uma grandiosidade, né, acho que é muito, muito bacana poder fazer parte de algo com essa tamanha possibilidade de impacto, assim. Então, eu me apaixonei muito desde o início e sou muito feliz naquilo que eu faço no Estado. A decisão de escolher o livro até tem um pouco a ver com a história, no sentido de que eu fui fazer um processo de mentoria, eu passei num processo de mentoria, inclusive da própria Fundação João Pinheiro. E aí, um dia, a minha mentora, que ela até trabalhava em Brasília, né? A Natasha, inclusive, sou extremamente grata a ela. A Natasha tinha trabalhado na Presidência da República, era minha mentora. E ela me perguntou um dia, numa sessão de mentoria, tarde da noite que a gente estava fazendo, o que eu queria fazer dali 10 anos. E eu fiquei com essa pergunta, assim, fui dormir com ela, né? Acho que pensei em coisas do trabalho que eu queria fazer, mas fiquei com aquilo, assim, na minha vida pessoal, o que eu queria fazer em 10 anos? E percebi que, sem dúvida, eu queria escrever um livro. E esse livro seria voltado para o público infanto-juvenil, que é onde eu acredito que faz muita diferença aquilo que a gente... Acho que faz diferença em toda a fase da vida, acho que a gente está aí para aprender em todas as fases da vida, né? Mas eu acho que esse processo de formação de identidade, né? As fontes que você bebe ali nessa época da juventude, elas fazem tamanha diferença. Assim como as referências que a gente costuma ter. Então, se eu pudesse alcançar esse público, né, e passar algo de bom, para mim seria extremamente recompensador. E foi nesse sentido que decidi escrever o livro. Você já tem filhos? Tenho um filho de 8 meses, na verdade 9 meses, fez 9 Oh, que meses ontem. maravilha! Que maravilha! Que coisa Bebê, gostosa, né? muito A gente delícia. acompanhar a criação de o crescimento, né, de um ser, né? É muito lindo, né? É lindo, Muito e a lindo. gente aqui, meu marido também é um ávido leitor, a gente enche ele de livrinhos para ver se ele já começa a entender desde cedo que o livro é uma oportunidade de entretenimento também, né? E ele realmente se interessa, assim, quando a gente visita um lugar que tem muitos livros, ele fica encantado, assim, fica olhando. Vamos ver se a ideia vai sendo plantada desde aí. Não, é bom demais, né? Mas conta um pouquinho mais do seu trabalho. O que você tem gostado de fazer? Enquanto servidora pública, Isso. Você está na área de planejamento, né? isso, eu trabalho no acordo de reparação, né, que foi firmado entre o governo do estado e as instituições de justiça para a reparação dos municípios que foram impactados pela tragédia de Brumadinho. Então, o acordo de reparação ele é o quinto maior agora que o acordo do Rio Doce ele foi firmado, né, o quinto maior acordo do mundo, acordo judicial, feito com a Vale, né, além das instituições de justiça, e ele busca trazer reparação dos danos difusos e coletivos que foram ocasionados aí pela queda das barragens em 2019. Muito bom. Então, é um Então, isso trabalho é super um desafiador. trabalho que agora foi assinado recentemente, né? Porque O de Mariana, né, o do Rio Doce, é foi um assinado. legado, né, Giovana? É um É um legado. legado, né? A gente se sente bem de ter participado de alguns de legados, né? A gente se sente muito bem. Né? Assim, existe um lado irreparável, né? Acho que nada vai reparar as 272 vítimas que foram perdidas nessa tragédia. E é um trabalho
que por mais que seja muito técnico, né, e feito com toda a seriedade possível naquilo que diz respeito às decisões públicas, ele tem um lado emocional muito grande, né? A gente tem um inteiro respeito e sempre a gente sempre lembra em cada uma das nossas decisões das famílias das 272 vítimas, né? E de toda a população de Brumadinho que foi impactada por Brumadinho e Mário Campos, por essa tragédia pessoal, né? Mas a gente busca trazer, sim, a reparação e gerar um legado para essa região, esses 26 municípios que foram afetados aí por danos socioeconômicos, socioambientais diversos. Muito bom, excelente, né? Eu acho que era uma coisa, algo necessário, né? Com certeza. Porque o povo estava lá quietinho, de repente foi arrastado. Então, vamos começar agora. Você está lá no planejamento, etc. De repente, você começa a escrever o livro. Isso. Como é que foi isso? Como é que foi esse ato? Para começar, teve que contar com essa felicidade que eu tenho de acordar cedo, né? Porque acho que sem isso eu não teria conseguido, porque é um trabalho muito cansativo, né? Eu acho até curioso, assim, as pessoas têm muito essa ideia que o servidor público trabalha pouco, né? Eu acho que eu tenho vivido no setor público errado, então, que eu nunca vivi dessa forma, assim, muito antes pelo contrário, né? Todas as pessoas que eu conheço no setor público trabalham muito e com muita seriedade. Então, assim, se eu não conseguisse fazer esse movimento, né, de acordar muito cedo e ter esse momento para mim antes do dia começar, antes de eu ir fazer exercício, antes de eu começar a trabalhar, eu não conseguiria ter escrito o livro. Então foi bem, por isso que foi bem homeopaticamente ao longo desses 2 anos. É um livro pequeno, é um livro de 100 páginas, né, e voltado para um público infanto-juvenil, que eu tive que ter muito cuidado também com a linguagem, né, para que essa linguagem fosse acessível, fosse lúdica. Mas fui fazendo bem aos pouquinhos, né. Terminei quando meu filho nasceu, né, por esse motivo de que pela jornada ali da madrugada eu tinha um tempo maior para escrever. E depois, quando o livro ficou pronto, eu fui em busca de uma editora, e a Literista me recebeu de portas abertas, tem sido super parceira nesse processo. Muito bom, ótimo. E os próximos pensamentos? Ainda não lançou um, mas os próximos já estão aí na mente, né? Os próximos já estão aí. Eu gosto muito desses livros que a gente tem, né? Tem livros que contam aí sobre histórias de amor, né? Desses livros de ficção, assim. Tem livros que trazem um pouco sobre a jornada do herói, né? O herói que sai ali de uma situação super difícil e passa por toda uma jornada, e ele se ergue, ele vai aprendendo, e ele conquista o império no final, e ele se prova. E tem, acho que um terceiro grupo que é esses livros que ensinam uma lição, assim, que você sai do livro, nossa, eu aprendi uma coisa aqui. Mesmo que sejam de ficção, né? Não livros técnicos, mas você sai com esse sentimento de que houve um aprendizado. E eu gosto desse terceiro tipo. Então, eu queria muito escrever um segundo livro para esse público infanto-juvenil, muito nessa lógica de aprendizado, de crescimento pessoal. E eu queria que fosse um livro sobre coragem, assim. Não sei bem ainda como eu vou escrever, mas eu tenho até um personagem, assim, um pouco já em maturação aqui para eu colocar no papel. Bom assunto, coragem, né? Bom assunto. O personagem vai ser masculino ou feminino? Masculino. Masculino? Masculino. Vai fazer par com a Nina, que é a minha personagem desse livro aqui. Que bom. Então vai unindo um ao outro, né? Vai Isso. fazendo a junção, né? E como é que surgiu essa ideia do nome Nina? Como é que surgiu a ideia de fotografar um pouco da adolescência de uma menina? A Nina, ela é uma pré-adolescente, né? Ela tá ali na faixa entre os 11 e 15 anos, e ela é muito sonhadora, né? Eu acho que isso vem muito de mim, assim, de ser uma pessoa que pensa muito, que reflete muito, que faz comparações mentais, listas mentais, assim, que gosta de parar um tempo na abstração, assim. Eu sempre tive muito disso enquanto criança, enquanto jovem, e tem até hoje, assim. Não tem tanto tempo, mas ainda tem. Se eu tivesse mais tempo, eu exploraria isso ainda mais. E a Nina tem muito desse lado. Eu queria um nome que trouxesse um tom de intimidade, né? Nina é quase um apelido. Então, eu acho que há uma facilidade em se identificar com a personagem, que era algo que eu buscava, assim. Por mais que seja uma personagem feminina, eu queria que o menino também pudesse comprar o livro e se identificar com o livro, se identificar com a história e com as dificuldades que a personagem enfrenta ao longo do caminho. Então, eu busquei algo que fosse de fácil assimilação e de fácil contato, assim, de fácil conexão. Muito bom. Isso. Então, é um livro também para os adolescentes.
Isso. E para as E para famílias os também, pais. né? Para os Com pais, certeza, né? para as famílias também. É. Família é importante para você? Muito. Para mim, família é a base de tudo, assim. E eu acho que por mais que hoje a gente tenha, acho até ainda mais, né? Porque temos tantas referências e uma facilidade muito maior de informações, eu acho que a família tem um papel mais estratégico ainda e mais definidor ainda desse processo de formação de identidade para um jovem. Acho que o papel Isso dela mesmo. só se intensificou nesse contexto. Você percebeu que você contou histórias dos seus amigos, os livros, né? Com E certeza. agora você vai ter seu filho, primeiro filho, livro. Esse ano nasceram 2 filhos, né? O Arthur e Tá o Lívio. vendo? Né? Então, 2024 é um prêmio para você. Né? Grande ano. Nascer vamos dizer assim, um descendente, né? Uma descendente, e também um outro descendente, de outra forma, que é para ajudar as outras pessoas também. Né? Com certeza. Como é que você vê essa dupla no mesmo ano? Eu acho que, assim, nunca não tinha parado para pensar na comparação, né? Nessa comparação desses dois descendentes, mas eu acho até que faz, assim, somos contadores de histórias, né? De uma forma ou de outra, cada um à sua maneira. Eu acho que por isso que desde que o mundo é mundo, né? Eu acho que o ser humano procura arte, procura cultura, de que forma for que ela se manifeste, né? Seja através de desenhos rupestres, seja através de pequenas demonstrações ali de marcações de uma história, né? Até os dias de hoje, em que a gente tem a arte na sua maior potencialidade a partir da tecnologia. Mas eu acho que somos contadores de história e, de certa forma, o livro é muito retrato disso, um retrato muito objetivo. E a criação de um filho também, né? Acho que o Arthur, né, que é meu filho, ele vai colher muito da minha história, da história do meu marido e da história da nossa família, né? Das referências que a gente está trazendo aí para ele também, dos padrinhos, né? Que são, para mim, também algo super importante. Então, de certa forma, ele também perpetua a nossa história e construindo a dele, né? Então, acho que dá para fazer um paralelo aí. Muito bom isso. Né? Agora, você, com o livro também, a Nina reflete um pouco de você? Ela traz esse lado sonhador, como eu disse. Eu acho que ela traz uma reflexão que vai muito além de mim, que é uma reflexão quase que universal, assim, em que eu entendo que ela se manifesta muitas vezes na juventude, mas eu acho que ela está muito além disso também, que é essa inquietação sobre o processo de crescimento, assim, a dificuldade que a gente se depara às vezes quando a gente percebe que precisa crescer. Seja crescer em algo muito pontual, algo que a gente identifica que a gente precisa melhorar, seja crescer em algo muito mais grandioso em certas etapas da vida, como a juventude. Então, ela tem muito desse dilema de entender se será que eu não sou suficiente? Será que isso, que a maneira como eu me comporto não é suficiente? Será que eu preciso buscar mais? E a resposta, às vezes, vai ser... E ela é muito individual, né? Às vezes ela vai ser sim, às vezes ela vai ser não, mas às vezes ela vai ter ritmos diferentes para cada uma dessas respostas também, né? Então, eu acho que há uma beleza muito grande de a gente abraçar a nossa singularidade, aquilo que a gente é naturalmente bom, naturalmente falho, né? E a gente aceitar isso, mas abraçar isso também em determinada medida é um pouco de mediocridade perto do nosso potencial. Então, tentar entender que melhorar em algo requer esforço, eu acho que é um dilema muito grande da personagem. Eu, apesar disso ser muito demarcado na juventude, eu acho que isso perpassa a vida toda. Não tem dúvida. Será que vai vir um livro aí sobre para as mães de primeira vez? Eu acabei, nos primeiros 100 dias do meu filho, nesse processo de necessidade de escrever, os primeiros 100 dias do meu filho, eu acabei fazendo um diário. Eu penso que poderia ser algo a ser publicado depois, mas eu não amadureci muito essa ideia ainda. É algo que eu poderia fazer. Né? É interessante o assunto, né? Já que você quer, Interessante. já que você quer partir um pouco para a autoajuda, mas o seu exemplo, suas dificuldades, suas facilidades, para a mãe que é a primeira vez, é muito interessante isso. Né? Com certeza, assim, porque eu acho que, por mais que né, a gente hoje tenha muito acesso à informação, tem cursos, e eu, graças a Deus, tive todo um apoio da minha família, né? Pude contar com consultores de amamentação, outras coisas, minha equipe médica, enfim. Mas
nada te prepara exatamente, porque vão ser os primeiros 100 dias do bebê. Eu acho que é muito intenso o que acontece nesses primeiros 100 dias. Então, foi importante até para mim ter registrado isso, para eu poder me debruçar sobre isso depois. Justamente. Então, essa é a questão. Então, você teve duas coisas que são feitas de forma diferente e que você tem que atender de forma diferente. Né? Sim. Então, é um livro e uma criança. Né? Mas é um presente para você no mesmo ano. É muito interessante isso. Né? E você, pelo seu sorriso, pela sua aparência, está assim, muito feliz com isso. Ah, com certeza, assim. Eu acho que ter um filho é uma nova porta, um novo universo que se abre mesmo. E eu acho que para mim foi muito bacana esse processo de ter escrito o livro também, assim. Acho que me mostrou várias, até nuances sobre mim, né? Acho que foi um processo até de aprendizado pessoal, assim. Conseguir escrever o livro, né? E principalmente para mim a dificuldade de publicá-lo, assim, porque eu acho que eu ensaiei muito sobre esse processo de publicação, se eu deveria seguir para publicar o livro ou não, né? Foi algo que eu demorei um pouquinho para criar coragem mesmo, para colocar para fora, né? Porque eu acho que tudo, como eu disse, né? Eu escrevo muito para mim mesma, né? Eu escrevo muito para me organizar, para eu refletir. Então eu nunca tinha, eu compartilho pouco aquilo que eu escrevo. Então foi um processo assim de criação de coragem, de fato, para seguir nesse caminho. Ótimo. Então agora já começou a contar, né? É uma importância também, porque aquilo que a gente aprende é bom a gente compartilhar com as pessoas, né? Exato. Então, queria que você contasse um pouquinho. Qual a técnica que você tem usado para escrever? É isso que você recomendaria para outras pessoas que têm esse desejo, de repente não tiveram a sua coragem? Eu acho que são várias técnicas, né? Até porque somos diferentes, eu acredito que não tem uma técnica ideal. Eu sei que muita gente começa, né, a escrever já pensando no início, meio e fim, ou pelo menos no fim do livro, né, de uma forma mais estruturada, e eu até admiro muito isso. E apesar de eu ser uma grande fã do planejamento, de planilha, de organização, eu não consigo ter essa mesma lógica para a escrita. Eu acho que as coisas vão fluindo, e assim, até pela maneira como eu comecei a escrever o livro, né, um pouco despretensiosa, eu acho que o livro tem 7 capítulos, acho que os 4 primeiros eu escrevi em notas no celular. Então eu comecei muito, de fato, em doses homeopáticas e sem tanta pretensão, assim, de publicar a história. E ela foi surgindo muito aos poucos, praticamente só fiz revisão de texto mesmo agora no final, não mudei nada do contexto, mas não foi de uma forma tão estruturada e organizada assim. Eu acho que a pessoa que quer escrever, ela tem que também se debruçar, claro, em fontes aí de como fazer isso de uma forma mais organizada, mas eu acho que também imprimir seu próprio estilo, né? Eu acho que é um processo também de você conhecer a maneira como você consegue tirar essas ideias e colocá-las no papel, porque eu acho que também acaba sendo um pouco de cada um. Mas eu acho que é persistência também, né? Porque às vezes a gente pode ser que a pessoa comece algo, desista, né? Eu acho que não, tem que levar à frente e ir caminhando e depois decidir se quer publicar ou não. Eu acho que é perder um pouco o medo, né? Se existe um medo, assim, de encarar aquilo que você está colocando enquanto história, eu acho que é perder um pouco desse medo no processo. Porque o processo é inofensivo, né? A gente pode escrever ali e decidir o que vai fazer depois. Principalmente que você, por exemplo, tem um propósito também com isso, no sentido de também poder ajudar as outras pessoas. Com Né? certeza. Você não escreveu algo sobre a adolescência, né? por gostar da adolescência, não. Porque existem algumas coisas que precisam ser ditas. E às vezes não são ditas. É isso mesmo? É muito disso, assim. Inclusive, uma pessoa que eu gosto muito, né, a madrinha do meu filho, ela me perguntou o que eu queria com o livro, né? Eu queria era fazer algo diferente do meu trabalho, que acaba sendo muito racional, assim, se eu queria era colocar um lado emocional no papel, o que eu queria fazer. E, na verdade, eu falei, olha, o que eu queria é que mais gente tivesse acesso, eu queria alcance, porque eu acho que a ideia que tá aqui é boa, eu acho que ela precisa ser espalhada, assim. Eu queria chegar numa número de jovens que eu conseguisse, né? A verdade é essa, assim. E é muito nesse sentido. Eu tinha um incômodo muito grande sobre como essa questão da autoestima vinha sendo tratada. Às vezes eu ouvia alguma coisa assim que me incomodava como essa questão era abordada com os jovens. Porque eu acho que existe essa lógica, né? Acho que a gente tem sim que entender as nossas especificidades, mas eu acho que não é errado entender que aliás, é necessário entender que há esforço para melhorar, que não existe caminho fácil.
Assim, né? Se você quer ser inteligente, você não vai simplesmente abraçar a maneira como você está hoje. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que ler, você vai ter que estudar, você vai ter que dar raça para isso virar a realidade, né? Às vezes, para você, na hora que você se compara com o outro e você se sente culpado, você se sente inferior, pode ser sim que seja algo inalcançável, né? Que você precisa interpretar de uma outra forma, mas pode ser também que para você encontrar em si mesmo aquilo que você admira no outro, você vai ter que se esforçar para isso. Então, esse lado, eu acho que ele estava sendo um pouco colocado para debaixo do tapete, assim, porque eu acho que nessa lógica, né, e eu entendo isso, né, porque existem hoje muitas influências, muitas referências que elas são reais, né, a pessoa que você segue no Instagram, às vezes você não vai conseguir alcançar aquele nível de disposição, né, às vezes uma pessoa, um jovem que já trabalha, já estuda, que cuida da casa, que gasta 2 horas para chegar na escola de ônibus, muito dificilmente ele vai conseguir fazer o mesmo tanto de exercício que a pessoa que ele segue na internet. Não é sobre isso. Mas não necessariamente. Mas talvez, para ser mais saudável do que ele não precise fazer exercício todo dia na academia. Talvez ele precise comer melhor. E ele consiga ir algumas vezes por semana e tá tudo bem. Mas eu não acho que não fazer nada é uma solução. Não é solução ou é uma solução? Eu acho que muitas vezes não é uma solução. E eu acho que é necessário maturidade para interpretar quando é e quando não é. E muitas vezes o jovem não tem esse lado. Né? Eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, com o papel da família. É interessante que você mencionou assim, porque você tem uma vida profissional muito racional, de repente você quer escrever uma coisa mais sensível, etc. Mas não é isso, porque a vida da gente é uma só. Tudo isso faz parte da nossa vida. A vida profissional não é separada da nossa vida, não. Né? Nós vivemos em tudo, né? Profissionalmente, socialmente, né? Familiarmente. Então, você teve sua família com pai e mãe, hoje você tem sua família com seu marido, seu filho. Tudo isso faz parte. Né? Então, não é que é diferente, não. O ser humano pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? E que aprendendo e também ensinando. Exato. E até esse exercício de equilibrar todos esses pratinhos, ele é muito difícil, né? Ele requer muito esforço, mas não significa que esse esforço não é extremamente recompensador. E eu acho que a felicidade está justamente em encontrar beleza nesse processo, né? Nesse equilíbrio, né? Nesse equilíbrio. Exato. Não é verdade? Então, eu quero que você convide as pessoas para o lançamento. Claro. Eu estarei lá, viu? Estarei lá. Fico muito feliz. Nós faremos o nosso lançamento no dia 30, na Livraria da Rua, lá na Savassi, no Antônio de Albuquerque, às 11 horas da manhã. É um sábado, vai estar, se Deus quiser, um dia lindo aí. E a Livraria da Rua, gente, eu não sei, né? Para quem não conhece, é uma das livrarias mais bonitas de Belo Horizonte. Então, ela vale a pena ser visitada e o lançamento do livro é uma excelente oportunidade. É da Fernandes Tourinho? É a da Antônio de Albuquerque. Antônio de Albuquerque. Tá, ótimo. Muito bom, né, gente? Então, estão todos convidados a prestigiar lá o Pijama de Nina. Isso? O Pijama de Exato. Nina, com Giovana Santos. Ela estará lá autografando esse livro, né? Giovana, o que você gostaria de deixar como mensagem para os demais? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar com o livro é muito nesse sentido, né? De que a gente precisa, às vezes, parar e refletir sobre o nosso próprio crescimento, sobre aquilo que a gente quer alcançar, e entender que muitas vezes o caminho vai ser difícil, né? Inclusive, eu acho que é importante dizer que devemos desconfiar de quem oferece saídas fáceis, assim. Mas de que há beleza nesse processo, né? Justamente igual a gente estava conversando, assim, a beleza, a verdade, a gentileza, a bondade nesse processo, assim, há coisas boas que a gente vai encontrar no meio desse esforço. E eu acho que é justamente quando a gente consegue apreciar mais o processo que eu acho que a gente encontra a felicidade aí. Então, eu acho que a juventude é época de grande ansiedade, eu acho que focando muito em conseguir encarar esse processo com leveza e com beleza que eu acho que é uma excelente solução aí para esses percalços. Muito bom. Então, parabéns pelo livro e parabéns também pelo Arthur, né? Arthur. Isso mesmo. Muito bom, então, viu? Muito obrigado. Viu? Um grande abraço para você. Obrigado. Estaremos lá para conhecer o livro, né? E receber seu autógrafo. Muito Um grande obrigada. abraço para você. Um abraço. Tchau. Então, tivemos aí a nossa
nova escritora, Giovana Santos, que vai lançar o livro dia 30 de novembro, às 11 horas, lá na Savassi, na livraria, deixa eu ler aqui, de rua. Muito bom, Antônio de Albuquerque. Até lá e até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.